Eu já tinha visto de tudo nessa vida de caminhoneiro. Estradas vazias à noite, neblina densa que faz o asfalto desaparecer e até umas luzes esquisitas no céu que nunca consegui explicar. Mas nada me preparou para aquela noite, a noite em que vi os Caçadores da Noite pela primeira vez. Eram daqueles turnos longos, cortando o sertão no meio da madrugada. O clima estava pesado, abafado, como se o ar estivesse segurando alguma coisa ruim para soltar de uma vez. As estrelas estavam apagadas, escondidas por nuvens negras que se mexiam devagar, como se estivessem espionando lá de cima. E a estrada? Só uma faixa de escuridão adiante, sem sinal de vida por quilômetros. Eu estava com o rádio ligado, mas só saía estática e umas músicas antigas que faziam a trilha sonora perfeita para um filme de terror. Não tinha uma alma viva na estrada, nem farol distante, nada. Só eu, o caminhão e a noite. A primeira vez que eu vi eles foi no canto do olho, como se fossem sombras se mexendo rápido na beira da estrada. Pensei que fosse algum animal, talvez um lobo ou até mesmo um cervo. Mas aí veio de novo, só que dessa vez mais perto, como se estivesse me acompanhando. Acelerei um pouco, tentando não ligar, mas a sensação era como se eu estivesse sendo observado. Quando olhei de novo pelos espelhos, vi de fato que estava me seguindo. Eram 3 coisas, humanoides, mas não totalmente humanos. Andavam como se tivessem juntas de metal, desajeitados e curvados, mas com uma rapidez que não fazia sentido. A pele era pálida, quase brilhante sob os faróis, e os olhos, se é que se podia chamar assim, eram como buracos negros, sugando a luz. Eles corriam ao lado do caminhão, cada um no seu ritmo, mas sempre mantendo a mesma distância. Tentei piscar, sacudir a cabeça, qualquer coisa para afastar aquela visão. Mas quando olhei de novo, eles estavam mais perto, quase grudados na traseira. O pânico começou a crescer dentro de mim. Acelerei mais, sentindo o caminhão tremer com o esforço, mas parecia que não fazia diferença. Eles estavam colados, e eu podia jurar que ouvi uma espécie de risada, um som baixo e rouco que veio junto com o vento. Foi aí que percebi que não tinha como fugir. Eles queriam alguma coisa, e eu sabia que só tinha uma chance de escapar, seja lá o que fosse. Lembrei de uma lenda que ouvi de outros caminhoneiros, histórias sobre criaturas que caçam nas estradas, mas ninguém nunca tinha falado delas com tanto detalhe. Era sempre um "se liga na estrada de noite, cara", mas ninguém nunca deu nome aos bois. Agora eu sabia por quê. Os caçadores estavam quase em cima de mim. Eu podia sentir a presença deles, uma energia ruim que fazia o ar vibrar ao redor do caminhão. Foi quando o motor começou a engasgar. Não tinha nada errado. O tanque estava cheio e o motor estava revisado. Não fazia sentido. Mas mesmo assim, o caminhão começou a perder potência, como se algo estivesse sugando a energia dele. Desesperado, fiz a única coisa que me veio à cabeça. Eu apaguei os faróis e desliguei o motor. Fiquei ali, parado no meio do nada. Só o som da minha respiração pesada e o vento do lado de fora. Não conseguia ver nada, mas sabia que eles ainda estavam lá. Era como se a escuridão tivesse ganhado vida, envolta no caminhão, esperando por alguma coisa. Foi quando ouvi o som. Um arranhar metálico, como unhas rasgando o aço. Os caçadores estavam tentando entrar. Aquilo não era mais só uma perseguição. Eles queriam o caminhão ou o que estava dentro dele. Ou pior ainda, queriam a mim. Eu não sei o que me deu coragem naquela hora, mas de repente peguei a chave, liguei o motor e acendi os faróis de uma vez. O grito que ouvi foi como nada que já tivesse escutado antes. Um som que não era deste mundo. Como se a luz tivesse ferido eles de alguma forma. Vi pelas laterais que eles se afastaram, se arrastando para a escuridão, mas sabia que não tinha muito tempo. Pisei fundo, o caminhão rugindo enquanto eu tentava sair dali o mais rápido possível. Eu não olhei para trás, não quis saber se eles estavam vindo de novo. Só queria distância. Quando finalmente vi as luzes de uma cidadezinha no horizonte, foi como se um peso saísse do meu peito. Encostei o caminhão no primeiro posto que vi e desci com as pernas bambas. O frentista veio falar comigo, mas eu só consegui acenar e entrar na loja de conveniência, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Desde então, eu evito aquela estrada. Não sei o que eram aquelas coisas, de onde vieram ou o que realmente queriam. Só sei que não vou arriscar minha vida de novo. Se você está na estrada tarde da noite e vê algo se movendo nas sombras, faça o que eu não fiz. Não olhe de volta. Apenas siga em frente e reze para que não seja você quem eles escolheram caçar naquela noite. Era uma daquelas noites em que o mundo parece mais vazio do que o normal.
A estrada estava deserta, e o único som, além do ronco do motor, era o vento batendo contra a lataria do caminhão. O tempo estava estranho. Uma neblina densa tinha começado a se formar, cobrindo tudo como um cobertor. A visibilidade era quase zero, e o farol só iluminava uns poucos metros à frente antes de se perder na bruma. Eu já tinha pegado neblina pesada antes, mas aquela era diferente. Ela tinha uma espessura, uma presença quase palpável, como se estivesse viva. Cada vez que eu respirava, sentia o ar pesado entrando nos pulmões, como se estivesse sugando a energia de dentro de mim. O rádio tinha parado de funcionar faz tempo, só estática e chiado. Então tudo que eu tinha era o som do motor e o meu coração batendo mais rápido do que deveria. Foi aí que eu vi os faróis. Eram 2 pontos de luz, lá longe, no meio da névoa. Devia ser outro caminhão, pensei. Mas algo parecia errado. Os faróis não estavam se movendo, apenas pairavam ali, como se estivessem me esperando. Reduzi a velocidade, tentando ver melhor, mas a névoa só ficava mais densa, engolindo tudo ao redor. Continuei dirigindo devagar, com os olhos fixos naqueles faróis. Eles não mudavam de posição, só permaneciam na mesma distância, nem mais próximos, nem mais distantes. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu comecei a sentir uma tensão crescente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, os faróis se moveram. Não para frente, não para trás, mas para os lados. Como se o veículo estivesse deslizando na estrada, sem virar, sem inclinar. Só deslizando, de um lado para o outro, mas ainda mantendo a mesma distância de mim. Meu estômago deu um nó. Aquilo não fazia sentido. Nenhum veículo podia se mover assim, especialmente num trecho reto de estrada. Acelerei, tentando me afastar, mas os faróis me acompanharam. Quanto mais rápido eu ia, mais rápido eles se moviam, sempre na mesma distância. Tentei olhar pelos espelhos, mas a névoa era tão densa que eu não conseguia ver nada além da escuridão. Estava começando a ficar desesperado. O que diabos estava acontecendo? Os faróis começaram a piscar, mas não de um jeito normal. Era como se estivessem tentando se comunicar comigo, piscando em um padrão que eu não conseguia entender. Cada piscada fazia meu coração bater mais rápido. Eu estava começando a sentir uma pressão na cabeça, uma dor crescente atrás dos olhos, como se algo estivesse tentando invadir minha mente. Foi aí que comecei a ouvir os sussurros. Baixos, quase inaudíveis, mas definitivamente lá. Eles vinham do rádio, que até então estava morto. Eram vozes distorcidas, palavras que não faziam sentido, mas que pareciam falar diretamente comigo. Não olhe, não pare, não siga a luz. Eu não sabia se era minha mente pregando peças em mim ou se aquilo era real, mas o medo era tão palpável que eu mal conseguia pensar. Comecei a perder a noção do tempo. A estrada parecia se estender para sempre, e os faróis continuavam a me seguir, incansáveis, como se estivessem esperando que eu cometesse algum erro. A dor de cabeça estava insuportável agora, e os sussurros se transformaram em gritos abafados, rasgando minha sanidade aos poucos. Eu não aguentava mais. Minha visão estava embaçada. As mãos suavam tanto que mal conseguiam segurar o volante. Foi então que eu fiz a única coisa que me veio à cabeça. Apaguei meus faróis e virei o caminhão bruscamente para fora da estrada, saindo de vez da rota. O caminhão derrapou, o som dos pneus cantando no asfalto ecoou pela noite, enquanto eu lutava para manter o controle. Finalmente, o veículo parou, enterrado em algum trecho de terra ao lado da estrada. Desliguei o motor e fiquei ali, no silêncio absoluto, apenas o som da minha respiração ofegante e o coração disparado. Esperei, sem me atrever a olhar pela janela. O tempo passou devagar, mas os faróis, eles tinham sumido. A névoa começou a dissipar lentamente e o ar pareceu ficar mais leve, mais respirável. Eu estava salvo, ou pelo menos assim pensei. Recuperei o fôlego e saí do caminhão, tentando entender onde estava. Não havia nada ao redor, só um campo vazio e a estrada se estendendo à distância. Sem sinal dos faróis, sem sussurros, sem nada. Mas o que eu vi quando olhei para o caminhão me gelou até os ossos. Na lateral do veículo, onde os faróis deviam ter estado, havia marcas profundas, como garras arranhando o metal, como se algo tivesse tentado abrir o caminhão à força. Aquilo não era obra de nenhum veículo comum. Aquilo era outra coisa, algo que eu não tinha explicação. Voltei ao volante, com as mãos tremendo, e me arrastei até a cidade mais próxima, sem ousar olhar para trás. Quando finalmente encontrei um posto, encostei e desci, sentindo as pernas fracas. Eu sabia que o que tinha visto naquela noite não era normal.
não era desse mundo. Desde então, evito aquela rota em noites de neblina, porque eu sei que eles ainda estão lá, esperando os faróis na névoa. E se você algum dia cruzar com eles, lembre-se, não siga a luz. Porque se seguir, pode acabar descobrindo o que realmente está à espreita na escuridão. E talvez você não volte para contar a história. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.